Paz do Senhor para todos vocês. Alguém está feliz aqui nesta manhã? Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Somente até aqui já é o suficiente. Eu tenho consciência que o texto que está em apreço, sem sombra de dúvidas, é um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Jeremias. Eu não estaria me equivocando se eu dissesse a vocês que o capítulo 18 não é apenas um dos mais conhecidos do livro. Eu não estaria cometendo nenhum equívoco se eu afirmasse que este é o capítulo mais conhecido do livro do profeta Jeremias. Nesta ocasião, Deus usou uma linguagem figurativa, fazendo uso de algumas figuras para tratar de um dos momentos mais difíceis, mais crucial que a casa de Israel enfrentou em toda a história. É um texto que nós estamos, de certa forma, habituados em ouvirmos pregações, sobre este episódio. Eu acredito, Bispo Luiz, que todo pastor, sem exceção, todo pastor, bispo, pelo menos uma vez no seu ministério já pregou sobre essa olaria aqui. Quer ver? Estou sendo muito espontâneo, estou conhecendo agora o bispo. Bispo, o senhor já pregou alguma vez? Várias vezes sobre o oleiro? Pastor, a senhora já deu alguma mensagem, alguma palavra? Samuel, na hora que você está cantando, ministrando, falou hoje? Está brincando? Diante de Deus? Olha para vocês verem, sem combinar, eu não estava aqui. É um texto que costumeiramente é utilizado. O bispo falou que já pregou várias vezes, a pastora também, o Samuel falou que fez uso do mesmo hoje aqui. Porque é um texto muito inspirador. É um texto simples e inspirador. Na verdade, ele trata, como eu já havia dito antes para vocês, de um dos momentos mais difíceis que Israel enfrentou em toda a história. Eu vou ser muito objetivo
para que vocês possam entender do que se trata este capítulo. Deus usou duas figuras aqui. Quantas figuras? Quantas figuras? A primeira figura deste capítulo é o oleiro. A segunda figura é o vaso. Estas figuras foram exatamente as figuras que Deus utilizou para dialogar com o profeta Jeremias. E dentro desta linguagem figurativa, o oleiro representa o próprio Deus. E o vaso que estava sendo trabalhado representa a casa de Israel, o povo de Deus. Então é muito simples de se entender, né? Você não precisa saber de grego, de hebraico, de aramaico. É muito simples. O oleiro representa Deus e o vaso representa a casa de Israel, o povo de Deus. Prestem atenção. No versículo de número 4, você vai perceber que conforme o vaso estava sendo trabalhado, ele se quebrou. Se esse vaso representa Israel, nós entendemos na literalidade do texto, não é revelação, nós entendemos na literalidade do texto, o que ele diz por si só, Samuel, que houve um momento que Israel se quebrou, que o vaso está se quebrando. Pastor, preste atenção, quando foi que Israel se quebrou? Esse vaso quebrado representa qual fase de Israel? Esse vaso quebrado representa o momento do exílio babilônico, do cativeiro babilônico. Vocês se lembram de Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, que levou cativo os judeus, e entre eles, eu vou aqui só citar alguns, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que lá na Babilônia trocaram o nome, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Vocês lembram dessa história? Então, esse texto, preste atenção, este texto, Jeremias 18, representa este período de exílio, de cativeiro babilônico. E olha que interessante, pastor Diogo, se eu pregasse aqui hoje, tecladista, como é o seu nome? Renato. Os olhos bonitos, hein, Renato? Renato, se eu pregasse aqui hoje sobre Ezequiel 37, já ouviu algum pastor pregando sobre os ossos sequíssimos? Já? Renato, se eu pregasse hoje sobre o vale dos ossos secos, eu estaria falando do mesmo assunto do vaso quebrado. Porque os dois textos, ainda que são diferentes, falam do mesmo assunto. Quando um pastor, bispo, prega sobre Ezequiel 37, e um outro pastor, Samuel, prega sobre Jeremias 18, ambos estão pregando sobre o mesmo assunto. Porém, através de linguagens diferenciadas. Os ossos sequíssimos espalhados, no plural espalhados, sobre a face do vale, em Ezequiel 37, representam a mesma coisa do vaso quebrado, a mesma situação desse vaso quebrado. Então, há uma conexão, uma conectividade em Ezequiel 37 com Jeremias 18. Vocês podem perceber que nos dois textos há um momento de caos. Em Ezequiel 37, os ossos sequíssimos. Em Jeremias 18, um vaso quebrado. Então, nos dois textos há um momento de caos. Só que nos dois textos haverá restauração. Então é disso que Deus está tratando aqui, sobre o caos e sobre a restauração. É exatamente sobre este momento que Deus está tratando com o profeta. Agora, olha que interessante. Eu já expliquei para vocês, usei aqui exatamente 7 minutos para introduzir. E agora eu vou começar a pregação. E se vocês não pegar, eu vou pular aí, hein, gente? É porque isso aqui não está no Google, não. Pastor, o bispo, estou falando sério, se ele não pegar, eu já vou embora. Não, olha essa pérola.
Presta atenção, gente. Palavra revelada. Samuel, você pode me ajudar? Pode? Então, let's go. Não vou demorar hoje, não, porque eu sei que as pessoas aqui querem almoçar. Eu vou ser rápido. Vamos lá. Samuel, lê o versículo 1, por favor. Isso aqui dá para você compor uma música. Você vai ver. Sonoplasta. Aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Peraí. No versículo 1, quem está falando com o profeta? O Senhor. O próprio Deus. O próprio Deus. Então Jeremias está recebendo a palavra de quem? Do próprio Deus. Preste atenção. No versículo 1, quem está falando com Jeremias? O próprio Deus. O próprio Deus. Agora lê o 2, Samuel. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá... Peraí. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Sim. Para que Deus está mandando ele ir para a olaria? Continua. E lá falarei, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Samuel, eu sei que você é inteligente. Sim. O único propósito pelo qual Deus está orientando o profeta a ir para a olaria é porque na olaria... Ele precisa ouvir as palavras do Senhor. Uau, você é muito inteligente. Bate aqui. Gente, não, pera para vocês pegar, pera. Você já pegou. Deus mandou o profeta ir para a olaria para ele ver o tamanho da olaria? Não. Para ver quantas pessoas estariam lá? Não. Deus falou para Jeremias ir para a olaria com o único propósito, qual? Ouvir a palavra do Senhor. Não, pera, gente, pera para você dar glória com vontade, pera. Samuel, olha que tremendo. Então, Deus mandou ele ir para a olaria, porque lá... Ele ia ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Mas a pergunta que eu me fiz, por isso que eu falei que essa não tem no Google. Se no 1, Deus já está falando com o profeta, já pegaram. Renato pegou. Eu arrepiei. Gente, se no 1, pastora, Deus já estava falando, pastor Diogo, com Jeremias, para que Deus está mandando ele trocar de geografia para ir para a olaria, para lá ouvir? Se no 1 ele já está ouvindo. Presta atenção, tenta pegar. Se no 1, ninguém sabe onde Jeremias estava. Se ele não estivesse ouvindo a voz de Deus, e Deus falasse, vai para a olaria, porque lá você vai ouvir, aí faria sentido. Deus está mandando ele ir, porque lá ele vai ouvir. Só que é uma coisa meio estranha, porque no 1 ele já está ouvindo. E eu me perguntei, se no 1 Deus já estava falando com Jeremias, por que Deus não falou o que tinha que falar? Aonde ele estava, se Deus já estava falando? Pegou, Samuel? Entre nós dois, Jeremias está ouvindo a voz de Deus no 1? Está ouvindo a voz de Deus no 1. Sim ou não? Sim. Mas Deus está falando, vai para a olaria, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Entre nós dois, Deus está falando, Jeremias, no 1, você já ouve. Só que eu quero aumentar o seu nível de revelação. Pegou? E tem horas que para Deus aumentar o nível da revelação, você vai ter que trocar de geografia. Eu estou todo arrepiado. Porque tem coisas que Deus não vai te revelar em qualquer lugar. É alguém que já ouve Deus aonde está. Já ouve. Aí Deus está falando, eu tenho mais. Você já ouve minha voz, mas eu posso te entregar segredos que você nunca acessou.
Só que para eu trocar o nível de revelação, eu preciso que você troque de lugar. Porque existem algumas revelações que Deus não vai te entregar em qualquer geografia. Existem revelações, se você está pegando, aproveita. Existem níveis de revelações que Deus só vai te entregar em lugares específicos. Então é isso que Deus está falando com o profeta. Você já ouve a minha voz, mas aonde você está, não tem como eu te revelar o que eu quero. Então vai para a olaria, porque lá eu vou aumentar o nível de revelação. Samuel, aí vamos ver quais são as palavras que Deus vai entregar para ele. Ó, no 1 e no 2 é Deus que está falando. No 1 vem a palavra, no 2 orienta. Agora lê o 3. E desci à casa do oleiro. Quem está falando agora, Samuel? Jeremias. Já não é mais Deus. Já não é mais Deus. Então vai. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Espera aí, quem estava trabalhando? O oleiro. Mas agora, se ele não pegar, a gente pula lá. Vê se o oleiro começou a trabalhar depois que Jeremias chegou, ou vê se ele já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Uau, pegaram. Alguém ficou de pé. Você está falando que o oleiro não começou a trabalhar depois que Jeremias chegou? Não, já estava trabalhando. Então quer dizer que Deus não depende da minha presença para fazer o que Ele tem para fazer? Não. Uau. Ó, vamos lá. Pastora, se ele não pegar, ó, a pastora com os olhos com lágrima. Samuel, isso aqui não é para quem boiando. Jeremias só vai ver o oleiro trabalhando quando ele chega. Porque eu só consigo ter conhecimento do que está acontecendo de acordo com a minha visão. Como Jeremias vai saber que o oleiro está trabalhando se ele não está vendo? A nossa visão é limitada ao ambiente. Estou todo arrepiado. Por exemplo, você mora no Rio e eu em São Paulo. Nós sabemos o que está acontecendo nas nossas casas agora? Não. Por quê? Porque nossos olhos não estão lá. Eu só vejo, Renato, o que está acontecendo aqui. Porque a nossa visão é limitada ao ambiente que eu estou. Você está aqui, eu não sei onde você mora. Mas enquanto você está aqui, você consegue ver o que está acontecendo aqui. Um pastor pregando junto com um cantor. Você está tendo conhecimento do que está acontecendo aqui agora. Você não sabe o que está acontecendo na tua casa, no outro lado. Porque a sua visão é limitada ao ambiente que você está. Então, antes de Jeremias chegar na olaria, ele não sabia de nada. Ele só vai passar a ter conhecimento que o oleiro está trabalhando depois que ele chega. Mas você falou que o oleiro não começou a trabalhar depois que Jeremias chegou? Não, ele já estava fazendo a sua obra. Então quer dizer que Deus não depende da minha capacidade visual para fazer o que Ele tem para fazer? Não. Sabe qual é a primeira revelação que Deus está dando para o profeta? Qual? Você nem estava vendo nada, mas eu já estava trabalhando faz tempo. A mensagem desta manhã para a sua vida é essa. Deus não depende da sua visão para fazer o que Ele tem para fazer. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Eu vou repetir. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Aproveita para liberar alguma palavra que glorifica esse Deus que trabalhe além da sua capacidade visual. Isaías diz que desde a antiguidade, com os ouvidos não se ouviram, com os olhos não se viram, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Pastor Raik, olha lá alguém de pé pegando, olha jovem de pé com a Bíblia ali. Qual é a mensagem de hoje? A mensagem desta manhã é: você não sabe o que está acontecendo do outro lado, mas Deus me traz como profeta para lhe dizer: eu já fui na tua frente guerrear a tua guerra, pelejar a tua peleja.
Bate na mão de quem está do teu lado, bate na mão de quem está do teu lado e fala assim, ó, quando você voltar vai ter surpresa te esperando. Quando você chegar lá vai ter surpresa te esperando. Alguém lá atrás pegou. Se eu tivesse no teu lugar eu teria aproveitado para dar glória. Eu vou repetir. Quando você chegar lá vai ter surpresa te esperando. Deus está trabalhando sem você ver. Samuel, tem gente aqui que estão desmotivadas porque ainda não tem conhecimento do que Deus está fazendo. Como assim, pastor? É gente que vem para o culto e não vê nada mudando. Vem para a igreja, aí deixa um problema na família, aí vem para a igreja acreditando, Deus vai mudar minha família. Só que quando volta não vê nada. É alguém que está desempregado, bispo, vem para o culto, faz voto, oferta, dizima e acredita, pastor Diogo, Deus vai me abençoar. Mas o tempo passa, nada muda. Como acreditar que algo pode estar acontecendo sem ver? E é nessa área que Deus está trabalhando hoje, Samuel. Deus me usa para falar com alguém. Você não tem conhecimento do que o céu, alguém está pegando, do que o céu está fazendo ao teu favor. Mas acredite, sem você perceber, sem você saber, sem você visualizar, sem você ver, Deus está trabalhando ao seu favor. Era Deus falando, Samuel, era Deus falando com Jeremias. O meu povo está sofrendo tanto, eles estão cativos, que eles estão pensando que eu não estou fazendo nada. Os levitas penduraram as harpas no salgueiro e disseram: como nós vamos cantar um cântico se estamos numa terra estranha? Acabou a alegria, acabou a esperança. Aí Deus leva Jeremias para a olaria para falar: Jeremias, vocês não sabem, mas eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Primeiro detalhe, Deus não estava parado. Samuel, continua o versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Agora lê o versículo 4. Deixa, gente, aproveita para pegar. Lê o versículo 4, que aqui tem uma outra revelação. Lê o 4. E o vaso que lhe fazia quebrou-se como barro em mão do oleiro. Peraí, lê mais uma vez. E o vaso que ele fazia quebrou-se como barro em mão do oleiro. Samuel, tem um outro segredo aqui, interessantíssimo. Eu já ouvi muitas pessoas pregando que o oleiro quebrou esse vaso, principalmente no nosso meio pentecostal. Você já ouviu alguém pregando? Hã? Sim. Quando alguém no nosso meio, bispo, pastora, quer afrontar o outro, o que ele diz? Vigia, vaso, o oleiro vai te quebrar. As pessoas não falam isso no nosso meio? Preste atenção, porque as pessoas pensam que o oleiro quebrou o vaso,
E eu já vi tanta gente pregando com tanta convicção, que tudo nos leva a crer que o oleiro quebrou. Eu já vi gente pregando, e aí o oleiro estava fazendo o vaso, e aí ele viu que o vaso não era bom, e ele quebrou o vaso para fazer um novo. Preste atenção, eu estou falando de 15 anos da minha vida cristã, ouvindo milhares de pregadores falando que o oleiro quebrou o vaso. E o que eu vou falar aqui hoje, Samuel, vai causar até espanto. Tem gente aqui que agora, pastor Diogo, vai ficar até perplexa e pensando, será que o pastor Raí que está falando tem coerência? Preste atenção. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer pessoa que ama a Bíblia, qualquer um, pastor, eu sou crítico na Bíblia, então eu desafio qualquer um que é crítico na palavra, a me provar que foi o oleiro que quebrou o vaso. Lê o versículo 4, mais uma vez, Samuel. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Preste atenção, na tradução deles está assim, se quebrou, que é a mesma coisa de quebrou-se. Aqui não é o oleiro que está quebrando o vaso. Pegou? É o próprio vaso que está se quebrando. Gente, eu estou todo arrepiado. Eu vou ser direto. Parece que é o oleiro que não sabe trabalhar. Ou parece que a mão do oleiro é pesada demais. Pelas pregações que eu ouço, parece que o oleiro tem a mão pesada demais ao ponto de quebrar. Vamos raciocinar, Samuel. Se você está dedicado, fazendo uma obra, usando o seu tempo, investindo, você iria ter prazer em quebrar a sua obra? Não. Não faz sentido. Não faz sentido. Gente, vamos raciocinar, vamos funcionar. Você acha, Samuel, que o oleiro queria ver esse vaso quebrado? Não. Porque Deus não tem prazer em ver ninguém quebrado. Você acha que Deus tem prazer em te ver arrebentado? Você acha que Deus, Samuel, prazer em revê-lo? Você acha que Deus tem prazer em te ver mal? Em te ver chorando? Em te ver no fundo do poço? Deus, preste atenção, Deus não sente nenhum prazer em te ver quebrado. A vontade de Deus não é ver nenhum vaso quebrado. É por isso que o texto deixa essa revelação nas entrelinhas. Quem passa direto não consegue pegar e pensa que é o oleiro que está quebrando. Mas a revelação que Deus está dando para o profeta na olaria é esta: Jeremias, olhe bem, não é o oleiro que está quebrando o vaso, é o vaso que está se quebrando. Eu não queria ver o meu povo na situação que eles estão. Eu não queria ver o meu povo preso. Mas eles se quebraram. Eles não ouviram a minha palavra. Lembra quando eu te usava para alertar eles? Eles preferiam ouvir os coaches da época. Porque Jeremias levava uma palavra de confronto. Olha a palavra de Jeremias: se arrependam, voltem para Deus. Deus está com saudade de vocês. Aí, naquela época existiam os motivacionais. Gente, não precisam ouvir Jeremias não, ele é muito religioso. Deus ama vocês.
Deus é amor. Deus é amor, Deus é pai. Vocês acham que um pai... Já viu as pregações de liberalismo? Deus é pai. Deus te ama. E aí, os pregadores liberais daquela época, os profetas falsos falavam isso para o povo: podem viver do jeito que vocês querem, que Deus nunca vai permitir nada de ruim acontecer. Aí Jeremias do outro lado falava: gente, acorda, Deus está dando tempo para vocês se arrependerem. Mas aí o povo colocava na balança: qual mensagem é melhor? De Jeremias do confronto ou dos motivacionais? O povo falou: é muito melhor a mensagem que amassageia o nosso ego. Deus está lembrando o profeta: lembra quando esse povo não me ouviu? É por isso que eles se quebraram. Eu estou todo arrepiado aqui, pastor. Tem gente aqui, olha aqui, tem gente aqui que só se arrebentou na vida porque não deu ouvido a Deus. Tem gente aqui que hoje está quebrado. Tem gente aqui, Samuel, hoje, que estão no fundo do poço, espiritualmente falando, porque não ouviram a Deus, porque desprezaram a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: era para você estar muito melhor, mas talvez as suas escolhas erradas fez você se quebrar. E o problema é esse, é que o povo pentecostal, olha aqui, o povo pentecostal prefere espiritualizar tudo. Porque quando eu espiritualizo, eu não preciso tratar caráter. É muito mais fácil colocar a culpa em demônios do que eu ter caráter tratado. É por isso que a gente vê um povo pulando, rodando, sapateando, revelando, vendo anjo, vendo arcanjo, vendo querubim, mas não mudando de vida. Porque eu estou falando de pessoas que espiritualizam tudo. Porque, Samuel, se eu espiritualizar tudo, eu tiro a minha da reta. É muito mais fácil eu falar que foi o diabo do que eu falar fui eu. Porque quando eu coloco a culpa no diabo, eu tiro de mim a responsabilidade. Isso não é de agora. Lembra lá no Éden? Adão caiu, Deus veio. Sabe o que Adão falou? Culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Me deste. Olha como Adão era malandro. Ele colocou a culpa na mulher, e se não caísse para a mulher, ia para Deus. A culpa é da mulher que tu me deste. É Adão falando: se ela não estivesse no meu caminho, eu não teria caído. E ela só está no meu caminho porque o Senhor colocou. Então eu não tenho nada a ver. Porque o homem tem problema em assumir. A culpa é minha. Fui eu que errei. E é por isso que tem gente que não vive restauração. Samuel, eu amo os seus louvores demais. Mas tem gente aqui que está no fundo do poço cantando: ainda que a figueira não floresça. É o pródigo. O pródigo na balada: todavia me alegrarei. Todavia. O pródigo no fundo do poço, falando: está tudo bem. E aí alguém vai evangelizar e ele diz: não, estou no melhor momento. Preste atenção, a falta de reconhecimento é o que impede de muitas pessoas viverem a restauração. Enquanto você não reconhecer aonde foi que você caiu, você não vai encontrar o caminho para ser restaurado. Enquanto o pródigo pensa que está bem, ele não sente necessidade de voltar.
Agora, quando o pródigo cai em si, ele fala: eu não estou bem, eu preciso fazer um gabinete com um pastor, eu não estou legal, cara, eu não estou legal. Quando o pródigo reconhece que não está bem, aí ele vai procurar o caminho de volta. Sabe o que impede? Isso eu falo porque eu trabalho com jovens que usam drogas. Sabe o que impede um drogado de se recuperar? O quê? A falta de reconhecimento que ele está viciado. Pode chegar para todo viciado e falar assim: cara, você precisa de ajuda. Sabe o que ele vai falar? Tá maluco? Se quiser eu largo hoje. Exatamente, se eu quiser eu largo hoje. Não reconhece que está viciado. E aí quando não tem reconhecimento, não tem restauração. Preste atenção, é o caminho para o fim. Deus me trouxe hoje aqui nesta manhã como um pisca-alerta para alguém. Porque tem gente aqui que está correndo um risco altíssimo de se quebrar. E antes que a tragédia aconteça, Deus me trouxe hoje aqui para te dar a oportunidade de evitar. Deus me trouxe hoje aqui para te dar o despertamento. Opa, peraí, eu estou quase me arrebentando. Eu tenho que rever os meus conceitos. Eu tenho que... Samuel, vamos acabar. Quem é que está quebrando o vaso? É o oleiro? Não, é o próprio vaso. Sabe por quê? Por quê? Porque tem vaso que é tão ruim que Deus nem precisa quebrar. Ele quebra sozinho. Eles mesmos se quebram. Vão aonde não é para ir. Pegam o que não é para pegar. Se envolvem com quem não é para se envolver. Eu vou mais, namoram com quem não é para namorar. Casam com quem não é para casar. E aí depois quer colocar a culpa em Deus. Ai, pastor. Ai, pastor. Essa é a vida que Deus tem para mim. Esse é o marido que Deus tem para mim. Amigo, minha irmã, quando você foi casar, você consultou Deus? Não queira responsabilizar a Deus pelas suas escolhas erradas. Sabe o que está escrito na palavra? Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados e delitos. Deus não tem culpa de nada. Você é o principal responsável pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. Alguém está entendendo a mensagem? Dá um toquinho em quem está do seu lado e fala: vigia, vaso. Se tem algum contato no teu celular que está comprometendo o teu futuro, bloqueia ele. Se você fez aliança com alguém que está comprometendo o teu futuro com Deus, desfaça essa aliança. Se você se envolveu com algumas pessoas que estão comprometendo o que Deus tem na sua vida, saia do meio dessas pessoas. Se você está em um relacionamento que está comprometendo o que Deus tem com você, termina esse relacionamento. Eu fui estudar, e eu acabo a pregação. Eu fui estudar por que o vaso se quebrou. Samuel, por que o vaso se quebrou? É o Samuelzinho ali também, né? É o Samuca. Preste atenção. No texto original, quando a Bíblia diz que o vaso se quebrou, é a mesma expressão usada em Jeremias 13:7. Deus mandou o profeta Jeremias enterrar um cinto, depois de muito tempo desenterrar. Olha o que Jeremias diz no versículo 7 do capítulo 13. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido. Repitam comigo: apodrecido. Mais uma vez,
mais uma vez, apodrecido, e para nada prestava. Essa expressão para falar do cinto podre é a mesma expressão no hebraico para falar do vaso quebrado. Pastor, olha aqui para mim, que aqui está uma revelação tremenda. Pastor, por que o vaso se quebrou? No original, porque a matéria, alguém pegou, a matéria era apodrecida. Samuel, por que o vaso se quebra? Porque a argila era podre. Sabe do que isso fala? Daquilo que Paulo disse: eu queria ser 100% de Deus. Olha Paulo, Samuca, eu queria ser 100% crente, mas a matéria não deixa. Olha Paulo, quando eu estou no culto e Deus desce, eu faço promessas: não vou mais pecar, vou jejuar, vou mergulhar no rio de Deus. Só que o bem que eu quero, peraí, gente, eu não estou falando de Raik, eu estou falando de Paulo, o maior missionário da história, o homem que escreveu a maior parte das epístolas, um dos maiores teólogos que deu os maiores fundamentos para o cristianismo. Paulo está falando, pastor Diogo, o bem que eu quero, eu não faço. Peraí, como alguém quer fazer o bem e não faz? É por causa da matéria. Gente, se você não pegar, eu pulo aí. Samuel, você falou que o oleiro não queria ver o vaso quebrado? Entre nós dois, o vaso também não queria se quebrar, porque se quebrar não faz bem. Eu vejo pastores que pregam arrebentando. Eu não sou contra a palavra de confronto. Vocês podem ver que está tendo um confronto. O que eu sou contra é alguém abrir a ferida sem ter remédio. E eu vejo em nosso meio pentecostal da Ibope, quanto mais bate, mais o povo gosta. Eu vou repetir, eu não sou contra a palavra de confronto. O que eu não entendo é alguém que bate sem mostrar o caminho da cura. Peraí, tem problema? Tem. Mas qual é a solução? Tem erro? Tem pecado? Tem fraquezas? Tem. Mas peraí, qual é a solução? Não é errado falar que tem pecado. O errado é se esquecer que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Olha lá atrás, eu estou vendo voluntários pegando. Preste atenção, nem todo mundo que erra porque quer. Então quando você vê alguém que erra, lembra dessa pregação? Tem gente que não quer errar, mas erra. Por isso que eu não falo mal quando eu ouço fulano caiu. Eu lembro, o barro é apodrecido. Fulano errou. Eu lembro, o barro é apodrecido. Nem todo mundo cai porque quer. Nem todo mundo erra porque quer.
Talvez essa palavra se encaixa com você, porque você já fez várias promessas para Deus que iria melhorar em várias áreas da sua vida, e talvez até hoje você não conseguiu melhorar, e por isso você carrega o peso da frustração pessoal, porque você olha para si e diz: evangelho não é para mim, porque eu não consigo me enquadrar na caixa, eu não consigo entrar na forma. Aí Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: evangelho não é para quem pode, evangelho é para quem diz eu não posso, porque quando você diz eu não posso, Ele vem e diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Expressa alguma palavra que glorifica Jesus. Aí olha o que Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu sempre faço. Gente, quando eu me batizei, eu era tão puro, ainda sou, mas eu tinha um nível de pureza tão grande, que quando eu me batizei, eu ouvi o pastor falando assim: Raik, quando você descer as águas, todos os seus pecados vão ficar no mar do esquecimento, então sua vida vai ficar limpa. Sabe o que eu fiz, Samuel? Comprei uma agenda e falei assim: é a minha nova vida, então diante de Deus na lista não tem nenhum pecado mais. Olha que lindão, o sonoplasta chorando. Gente, aí eu falei assim: todas as vezes que eu pecar, eu vou anotar, mas não pecado consciente, porque é o pecado às vezes que vem involuntário. Eu falei que aí eu vou ver como está a minha lista diante de Deus. Aí às vezes eu cometia algum erro e eu colocava lá: hoje eu errei. E eu pensei que quando eu me batizei, o lobo, quando descesse as águas, ia ficar lá, ia subir o cordeiro. Não é assim? Sabe qual é o problema? É que nós nos batizamos com essa expectativa: o lobo vai morrer e vai nascer o cordeiro. Mas aí quando você levanta, você percebe que o lobo que você pensou que ia morrer, na verdade não morreu. E é aqui que mora o conflito. Você descobrir que dentro de você existe um cordeiro e um lobo. Um sábio disse para um menino: dentro de mim existe um lobo e um cordeiro, e toda hora eles estão brigando, sempre. Um menino curioso perguntou para o sábio: quem ganha? O sábio disse para o menino: ganha quem eu alimento. A carne e o espírito é uma luta constante. O seu espírito querendo Deus, a sua carne querendo o mundo, e a natureza adâmica no meio, que é tendenciosa para as coisas de baixo. Preste atenção. Talvez você olha para si e diz: pastor, eu não presto, eu não sirvo, eu sou esse vaso, eu sou esse barro podre, ninguém sabe. Mas quando eu olho para mim, eu não consigo acreditar. Eu não acredito em mim, pastor. Alguém olha para o oleiro e diz: não pega esse barro, porque ele é podre.
vai colocar a obra em risco. Não chama ele para pregar, não chama ele para tocar, não chama ele para cantar. Ele é podre. Aí o oleiro diz: eu poderia escolher barros melhores, mas eu gostei desse barro apodrecido, porque eu quero mostrar que não é sobre a qualidade do barro, mas é sobre a minha mão. Se eu pegar um barro perfeito, no final vão falar: só deu certo porque ele era bom. Mas quando eu pegar um barro podre, no final ninguém vai falar que é por causa dele, vão falar que é por causa das minhas mãos. Deus poderia ter escolhido gente melhor que você. Deus poderia ter escolhido alguém mais santo do que você. Deus poderia ter escolhido alguém mais resolvido do que você. Deus poderia ter escolhido alguém com mais capacidade que você. Mas quando Deus olhou para você, lá naquela lama que você estava, lembra quando você estava lá? Ninguém acreditava que você poderia sair daquela lama. Lembra quando você estava na balada? Lembra quando você estava com um cigarro na boca, com baseado na mão, cheirando pó? Lembra quando você estava na balada? As pessoas olhavam e falavam: esse aí não vai ser ninguém, para esse aí não tem jeito. O oleiro olhou e disse: eu vou mostrar que para ele tem jeito. Olha, lágrimas. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo, não entendo o meu próprio agir. Olha aquela cena ali, Samuel. Olha aquela cena. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu corpo militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu ser já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche. É que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver
Que atmosfera, meu amigo. Olha a pastora. Olha jovens. Olha lágrimas. Todo meu ser se enche de bondade. Reina o Espírito sobre a carne. Nessa manhã, Deus está nos ensinando que a nossa podridão nunca será maior que o amor dele. As suas fraquezas, os seus erros, as suas fragilidades, as suas limitações não assustam a Deus. Quando Ele te escolheu, Ele já sabia de tudo, e mesmo assim acreditou em você. E Ele te diz: filho, filha, fui eu quem te escolhi. Sinta Deus te abraçando nesta manhã. Sinta Deus te abraçando. Pois o bem que eu quero fazer não faço. Vamos! E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu corpo militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta, liberta. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então enche, 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 enche. Nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Olha isso, pastor Diogo. Quando você vê alguém que erra, lembra dessa pregação. Estamos em construção. É muito melhor ver alguém tentando mudar aqui do que desistindo da guerra. Pastor, mas eu peco todo dia. Fica aqui. Mas pastor, eu já tentei e não consegui. Fica aqui. Samuel, eu vejo alguns pregadores, cara, que se você não se enquadra, vai embora. Você não presta para a igreja. Se a pessoa não ter possibilidade de mudar aqui, aonde ela vai mudar? Isso. Lembra de Pedro? Olha Pedro. Mestre, se é o Senhor, então me faça ir até a ti. Eu também quero andar sobre as águas.
Aí olha o mestre. Então vem, Pedro. No meio do caminho vem o vento. O Pedro, que estava focado, olhou para o vento e afundou. Alguém olha e diz: eu sabia que ele ia afundar. Eu sabia que não ia durar muito tempo o ministério dele. Eu sabia que era fogo de palha. Porque tem gente que olha para você e já tentou até colocar uma data de validade até onde você vai. Aí alguém olha e diz assim, ó: olha lá, era melhor nem ter saído do barco. Olha a vergonha que ele passou. Olha a decepção que ele gerou no mestre, que confiou nele, que chamou ele, e agora ele vacila no meio do caminho e afunda. Gente, prepara para vocês darem glória para tremer o sítio. Quando Pedro afundou, Samuel, isso aqui é pérola, isso aqui não tem no Google. A Bíblia diz que Jesus apenas estendeu as mãos e disse: você não vai morrer afogado. Pera. A Bíblia não diz que Jesus correu até Pedro. A Bíblia não diz que Jesus, olha o guitarrista. A Bíblia não diz que Jesus foi se abrir. Não, Jesus não precisou correr. Jesus só precisou estender as mãos. Se Jesus não precisou correr para socorrer Pedro, então isso quer dizer que Jesus estava exatamente no lugar que Pedro afundou. Porque Deus sabe qual é a nossa limitação. Nada pega ele de surpresa. É o diabo olhando e falando: agora Pedro vai morrer. Jesus falando: não vai não, porque eu sei até onde ele consegue sozinho. E aonde tiver o final dele, ali vai estar minha mão falando: é o teu final, mas agora é o meu começo contigo nessas camas. Jesus sabe até onde você aguenta ir sozinho. E ele te diz: na tua limitação, eu vou estar te esperando com as mãos estendidas. Aleluia. Aleluia. Pedro afundou? Sim. Pedro afundou? Sim. Já viu alguém pregando sobre Pedro afundando? Sim. E o que eles dizem? Não façam como Pedro, que andou, mas afundou. A pergunta é essa: quem além de Pedro andou sobre as águas? Ninguém. Então como eu vou criticar alguém que andou se eu nunca dei um passo? Eu estou falando de uma geração que nunca deu um passo e quer falar mal de quem já andou. Eu estou falando de uma geração que nunca saiu do barco e ainda quer opinar na vida de quem já entrou em alto mar. Respeita a história de Pedro. Ele pode ter afundado, mas ele andou. Aí Jesus está falando: Pedro, eu respeito a tua história. Você pode ter afundado, mas você teve coragem de andar. E eu vou mostrar para muita gente que o Pedro que andou uma vez é capaz de andar de novo. Eu não vou te levar para o barco no colo. Você vai voltar andando. O Pedro que afundou é o Pedro que vai voltar andando para o barco. Porque se um dia você andou, você pode andar de novo. Eu vou repetir. Se um dia você andou, você pode andar de novo. Se um dia você orou, você pode orar de novo. Se um dia você
Se um dia você jejuou, você pode jejuar de novo. Se um dia você leu a palavra, você pode voltar a ler de novo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Samuel, a gente acaba. Olha o povo de pé. Você mandou alguém levantar? Não. Hã? Não. Eu mandei? Também não. Por que eles estão de pé? A glória de Deus está nesse lugar. Se esqueceram até do almoço. Sim. Samuel, lê o 4, a gente acaba. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Samuel, quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, o que o oleiro fez? Tornou a fazer dele outro vaso. Espera aí, se ele não pegar a gente pula. O que o oleiro fez? Tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Se o oleiro queria fazer outro vaso, não era mais coerente ele pegar outra matéria? Sim. Pegou. O oleiro queria outro vaso. Sim. Mas por que ele não pegou outra matéria? Por quê, pastor? Porque o amor dele jamais vai nos descartar. Alguém diz, pega outra matéria que é mais garantido. Pega outro barro que o resultado vai ser outro. Aí o oleiro está dizendo, eu quero o mesmo que se quebrou. Eu não vou descartar ele. Tem gente chorando ali, ó. Já viu aquelas pregações? Se você não quiser, Deus vai pegar outro e pôr no teu lugar? Hã? Já viu? Sim. Esse tipo de pregação traz uma ideia de que somos descartáveis. Se o Samuel não quiser, Deus tira um da rocinha e coloca para cantar. Deus pode até tirar um da rocinha, mas ele nunca vai ser o Samuel. Porque o que Deus tem na vida do Samuel é só na do Samuel. Deus pode levantar outros pregadores, mas nunca será a mesma coisa que o Raik. Porque o que Deus tem na vida do Raik é apenas na vida do Raik. O que eu estou falando nessa manhã é que você não é descartável para Deus. E o que Deus tem na sua vida é só nela. Deus não abre mão de você. Chacoalha, olha ali, gente pegando. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha e fala assim, ó: Deus não abre mão de você. O que Ele tem na tua história é exclusivo, é só na tua história, é só na tua vida. Deus pode levantar outros guitarras, mas o que Ele tem na vida do Júnior é só na vida do Júnior. Aleluia. Deus pode levantar outros bateras, mas o que Ele tem na sua vida é só na sua vida. O oleiro está falando, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Cantem. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh,
Ele me ama, Ele me ama, me ama. Cante mais uma vez, me ama. Sou a sua herança, sou a sua herança. Me ama. Sou a sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando, afogando. Vamos! o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele É por isso que Ele colocou tesouros escondidos em vasos de barro, para que a excelência não seja do barro, mas que seja de Deus. Aleluia. É Paulo falando. Eu vi coisas tão incríveis que são inefáveis, e para que eu não me glorie, foi-me dado um espinho na carne, para que eu entenda que, se for para eu me gloriar, me gloriarei nas minhas fraquezas, e em nada mais, me gloriarei na cruz de Cristo. Você pode aplaudir a Jesus? então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. E o que me faz tremer as pernas, A porta aberta
você, mas a fechada é tudo. Eu vou subir o monte. eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá Até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Que a tempestade é você. Só a igreja. E o que me faz tremer, mais alto. Quem pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa.